Um ataque de um aluno adolescente que matou uma professora numa escola em São Paulo. Um atentado que despertou pânico e medo. Um episódio que repete um tipo de violência cada vez mais comum no Brasil. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsalete, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 27 de março de 2023. Dia em que um adolescente de 13 anos atacou professoras e alunos com uma faca na Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, bairro da Zona Oeste de São Paulo. A professora de ciências Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, morreu. O responsável pelo ataque é do 8º ano do ensino fundamental da escola. Ele feriu outras 3 professoras e um aluno. Outro estudante recebeu atendimento em estado de choque. As vítimas estão em situação estável. O ataque foi registrado em câmeras de segurança. Um dos vídeos mostra o adolescente usando uma máscara com uma imagem de caveira e roupas e boné pretos. Ele entra numa sala de aula e ataca a professora pelas costas. Também é possível vê-lo avançando com a faca contra alunos que tentam sair da sala. Outro vídeo mostra um novo momento de ataque, quando ele finalmente conseguiu ser imobilizado pela professora Cíntia da Silva Barbosa e desarmado por outra professora, a Sandra Pereira. O rapaz foi apreendido por policiais da ronda escolar. Segundo relatos de estudantes, o adolescente havia brigado com outro aluno na semana anterior e teria usado xingamentos racistas. A professora Elizabeth, que morreu no ataque, teria separado os 2 alunos na briga e por isso teria sido a primeira vítima. Há relatos de que o aluno publicou um post nas redes sociais horas antes, afirmando que iria realizar o ataque e que esperava matar pelo menos uma pessoa. O secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, disse que a tragédia só não foi maior por causa das professoras que conseguiram imobilizar o adolescente e desarmá-lo. O Derrite afirmou ainda que o governo vai dar assistência às vítimas e investigar os motivos do atentado. O governo federal e a prefeitura, por sua vez, também divulgaram notas de pesar lamentando o caso e se colocando à disposição para auxiliar a comunidade. Episódios de ataques em escolas têm se tornado mais frequentes no Brasil nos últimos anos. Um relatório formulado durante os trabalhos de transição de governo no fim de 2022 contabilizou 35 mortes de estudantes e professores e 70 feridos em atentados em escolas brasileiras desde o ano 2000. O material, que foi citado pelo jornal Estado de São Paulo, contou 16 ataques ao longo dessas 2 décadas. 4 desses 16, ou seja, 1/4 do total, aconteceram na segunda metade de 2022. Em dezembro, um estudante de 22 anos entrou numa escola estadual e feriu professoras também com uma faca na cidade de Ipaussu, no interior de São Paulo. Em novembro, 2 ataques a tiros deixaram 3 mortos e 11 feridos em 2 escolas na mesma rua da cidade de Aracruz, no Espírito Santo. Em outubro, um adolescente levou uma arma para a escola em Sobral, no Ceará. Ele efetuou um disparo que atingiu 3 colegas, matando um. Em setembro, um adolescente de 14 anos atirou contra uma colega numa escola em Barreiras, na Bahia. A aluna tinha 19 anos e era cadeirante. Ele anunciou que faria o ataque numa postagem no Twitter. Em 2019, o Brasil viu um dos casos mais graves de atentado numa escola. Ele aconteceu em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. 8 pessoas foram mortas e 11 ficaram feridas por 2 ex-alunos que invadiram um colégio com armas de fogo. No início da mesma década, em 2011, ocorreu o maior massacre da história do Brasil realizado numa escola. Ele aconteceu em Realengo, no Rio de Janeiro. 12 adolescentes, entre 13 e 15 anos, a maioria meninas, foram mortos por um atirador que também era ex-aluno do colégio. Sempre que episódios assim acontecem, a pergunta que mais se repete é por quê? Casos como esses têm, é claro, motivações específicas, mas eles também carregam características em comum que levam a questionamentos mais amplos e mais complexos sobre esse tipo de violência. Algo em comum que esses episódios costumam ter é o perfil do responsável pelos crimes. No geral são meninos ou homens jovens. Costumam ser alunos ou ex-alunos do colégio, ter uma relação com a escola na qual fazem os ataques.
É recorrente que tem um histórico de problemas de saúde mental e problemas na escola. O fato de sofrerem bullying costuma aparecer nas tentativas de desvendar o comportamento de quem realiza esse tipo de ataque. Esses fatores podem ser comuns, mas não são explicações para os episódios de violência. Afinal, muita gente lida com um transtorno psicológico e com bullying sem cometer crimes. A psicóloga especialista em trauma Ediane Ribeiro falou numa reportagem do portal Lunetas que o componente do adoecimento mental tem que ser levado em conta quando se pensa nesse assunto, mas não pode ser visto como uma causa. Abre aspas para ela. Pode-se falar de correlação. Um dos sintomas do adoecimento mental ou de um trauma é a hiperativação do sistema nervoso simpático, o que ativa as defesas de sobrevivência. Então, nós podemos reagir a um trauma lutando, fugindo ou congelando. A luta é uma reação desproporcional àquilo que estou vivendo. Fecha aspas. Muitos desses ataques se espelham em outros atentados, como o massacre de Columbine nos Estados Unidos em 1999, o primeiro do tipo a ganhar projeção internacional. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o adolescente que matou a professora na Vila Sônia fazia referências ao atentado de Suzano nas redes sociais. A máscara com desenho de caveira também foi usada em Suzano, e ainda no ataque de Aracruz. Esse tipo de máscara tem uma relação com grupos supremacistas americanos. A relação dos responsáveis pelos crimes com grupos ou ideias extremistas em ambientes virtuais é outro ponto que costuma aparecer nessas conversas. Além da máscara de caveira, o responsável pelo ataque em Aracruz também usava uma suástica. Em fevereiro de 2023, um adolescente de 17 anos jogou uma bomba caseira numa escola na cidade de Montemor, no interior de São Paulo, enquanto também vestia uma abraçadeira com um símbolo nazista. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, associou numa postagem no Twitter o caso da escola da Vila Sônia aos efeitos da radicalização de jovens por meio de redes de incitação ao ódio e violência. Ele espera que um grupo de trabalho criado pelo governo federal para lidar com o discurso de ódio possa contribuir com recomendações para o sistema educacional. Mas ele também disse que o problema não é de simples resolução. Abre aspas para o Silvio Almeida. Uma possível resposta a este problema passa por aspectos regulatórios e até repressivos, mas estes nem de longe esgotam o tema ou nos fornecem uma solução. Estamos diante de algo que é parte do processo de formação da subjetividade, de ideologia, e que passa, portanto, pela própria formação dos afetos neste mundo em crise. Fecha aspas. Outro ponto que aparece nos debates sobre esse tipo de violência em massa no Brasil e nos países onde esses casos são mais comuns, como os Estados Unidos, é uma questão de gênero. Como a gente falou, a grande maioria dos responsáveis por ataques são homens ou meninos, e estudos mostram que são homens e meninos que sentem a sua masculinidade diminuída de alguma forma, por meio do bullying ou rejeição social. E aí, em vez de buscar soluções construtivas para sair dessa situação, eles culpam os outros e apelam para a violência. O Eric Medvis, que é professor de Justiça Criminal da Universidade de Washington, Tacoma, e autor de um estudo sobre o perfil de assassinos em massa nos Estados Unidos, explicou desta forma o fenômeno, abre aspas. É uma forma de fazer uma performance da masculinidade num ato de violência. E homens são mais propensos a externalizar a culpa de forma geral, de ver outras pessoas como causadoras de problemas para eles, fecha aspas. As declarações foram dadas em 2019 ao jornal Los Angeles Times. Pessoas com esse perfil são especialmente vulneráveis a discursos extremistas, que por sua vez são mais facilmente encontrados na internet hoje em dia. Todo esse caldo passa também pela quebra de relações sociais e comunitárias, na opinião do psicólogo e psicanalista Bernardo Tanis, que em 2019 conversou com o Nexo sobre o atentado de Suzano. Abre aspas para ele. Precisamos reconstruir o mínimo de confiança no coletivo. A ausência desse elo, desse sentimento de comunidade é muitas vezes explorada por extremistas e oportunistas. Fecha aspas. Para além dessas discussões mais amplas e complexas, surgem também dúvidas de como aprimorar a segurança nas escolas. Essa resposta não é simples. O governador paulista Tarcísio de Freitas disse ao site G1 que estuda colocar policiais de forma permanente dentro dos colégios. Essa é uma medida bastante criticada por profissionais da educação.
O Tarcísio também defendeu a criação de um programa de saúde mental para os alunos. Uma necessidade aventada no Brasil e nos Estados Unidos é tentar frear a facilidade do acesso a armas de fogo, que, embora não tenham sido usadas no ataque dessa segunda-feira, permitem que atentados tenham proporções muito maiores. Isso além de serem parte de uma cultura violenta que muito frequentemente inspira os jovens que realizam esses atentados. Além disso, especialistas em educação defendem que as escolas devem buscar mais formas de mediar conflito e identificar casos de bullying e outros comportamentos perigosos. Isso engloba, inclusive, violência e intimidação contra professores. Dados de 2019 da OCDE, a organização que reúne países desenvolvidos, colocaram o Brasil entre os países com os índices mais altos de agressões contra docentes. O adolescente responsável pelo ataque na Vila Sônia havia sido transferido para a Escola Estadual Tomásia Montoro em meados de março. Segundo apurações da imprensa, a escola anterior havia registrado um boletim de ocorrência relatando que viu o aluno como uma ameaça, por ele ter enviado mensagens a colegas com armas de fogo e simulando violência. Os pais dos estudantes teriam relatado medo. Acompanhar os alunos para além da sala de aula é uma forma de estar mais próximo e identificar os riscos desse tipo, na opinião da pesquisadora Thelma Vinha, do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, que está fazendo um mapeamento de ataques no ambiente escolar. Também ao site G1, ela disse que os casos em que os alunos anunciam os atentados nas redes sociais demonstram que esses episódios tendem a se repetir. Ela afirmou o seguinte: quando você atinge uma escola, você atinge uma comunidade. A escola faz parte da identidade das pessoas. Cidades do norte e do nordeste, a maioria dentro da região da Amazônia Legal, têm sofrido nos últimos dias com o volume de chuvas que causou fortes inundações e obrigou milhares de pessoas a deixarem suas casas. A redatora Mariana Vick está escrevendo sobre o tema para Ponto Futuro, editoria que tem o clima e a Amazônia entre os seus temas de cobertura. A Amazônia costuma chamar a atenção do resto do Brasil e do mundo por causa da floresta, principalmente quando a gente está falando de clima. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e é fundamental para o equilíbrio climático do planeta. Ao mesmo tempo, é nela que acontece um dos principais problemas ambientais do Brasil, que é o desmatamento. Mas a Amazônia não é só floresta. 75% da população dos estados amazônicos vive em cidades como Rio Branco e Manaus, que foram atingidas pelas chuvas de agora. Além do Acre e do Amazonas, os temporais atingiram cidades do Pará, Rondônia, Tocantins e Maranhão. Essas chuvas, que foram maiores que o previsto e são consideradas incomuns para essa época do ano, estão sendo atribuídas à mudança climática, que tende a tornar esses eventos extremos mais intensos e frequentes. Em Rio Branco, o volume de água levou ao transbordamento do rio Acre, o que causou enchentes. Eu conversei aqui no Nexo com pesquisadores que estudam clima e cidades para entender por que esse desastre está sendo tão grande. Para eles, isso tem a ver com a ocupação urbana pouco organizada nas margens dos rios, o que não é incomum no Brasil, mas que no caso da Amazônia se agrava por causa da ampla rede hídrica que fica dentro das cidades da região. Eles dão sugestões de como essas cidades podem se adaptar para esses eventos e dar mais qualidade de vida para as pessoas que moram na zona urbana, que afinal são a maioria. Você pode ler o texto da Mariana no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Uma reforma no poder judiciário, vista com potencial de minar a democracia, tem mobilizado os israelenses. O redator Marcelo Montanini está escrevendo sobre o tema. Marcelo, o que está acontecendo em Israel? Os protestos em Israel começaram desde janeiro, quando o governo Netanyahu apresentou a controversa proposta de reforma do judiciário. Porém, ao longo dos meses, ganharam intensidade e adesão de diversos setores, como reservistas e pilotos das Forças Armadas e, mais recentemente, trabalhadores de bancos, do setor de saúde e aeroportuários. O presidente de Israel, Isaac Herzog, já havia pedido que Netanyahu suspendesse o projeto. Diversos países aliados, como Estados Unidos e Reino Unido, já haviam demonstrado preocupação com a proposta. Mas nesse domingo, após a demissão do ministro da Defesa, Yoav Gallant, por criticar o projeto, os protestos reuniram mais de 800 mil pessoas nas ruas de Tel Aviv e Jerusalém, em uma greve geral que está sendo considerada a maior da história do país. Netanyahu, então, anunciou nesta segunda-feira o adiamento da proposta para depois da Páscoa,
uma tentativa de frear os protestos. Ele argumentou que não queria dividir o país. E Marcelo, por que esta reforma é tão polêmica? Diferente do Brasil, o parlamento de Israel é unicameral e conta com 120 parlamentares. E como o sistema é parlamentarista, o governo é formado pela coalizão que tem maioria no parlamento. Então, a Suprema Corte israelense atua como um importante instrumento de freios e contrapesos, revisando, por exemplo, leis aprovadas pelo parlamento que possam ferir as leis básicas do país. Com a reforma, a Suprema Corte não poderá mais revisar essas legislações. O parlamento também poderá rejeitar com maioria simples de 61 dos 120 parlamentares uma decisão do judiciário. Também está prevista a mudança no comitê responsável pela nomeação de todos os juízes do país, inclusive os integrantes da Suprema Corte, dando ao governo maior poder de indicação. Em resumo, o governo está enfraquecendo o Supremo. Muitos aliados de Netanyahu são críticos à Suprema Corte por acreditarem que ela tem muito poder e que toma decisões em prol das minorias. E, diante disso, é inevitável não pensarmos no caso de Netanyahu, que está sendo julgado por diversos crimes, como suborno, fraudes e quebra de confiança em 3 casos diferentes desde 2000. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Durma com Essa é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo, você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é a O Que Estamos Lendo, que é um sucesso entre os nossos assinantes. A newsletter traz uma curadoria semanal de reportagens, artigos, vídeos e podcasts de diferentes veículos de comunicação do mundo. São materiais que tratam de economia, política, cultura, comportamento, ciência, tecnologia e muitos outros temas. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma com Essa. É só clicar no link que está na descrição deste episódio. Do ataque de um aluno que matou uma professora numa escola em São Paulo, passando pelos efeitos da chuva em estados do Norte e do Nordeste e terminando com a reforma do judiciário em Israel, Durma com Essa. Com roteiro e produção de Letícia Arcoverde, edição de texto de Conrado Corsaletti, participações de Mariana Vick e Marcelo Montanini e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!